cumprimentos. Vamos hoje falar um pouquinho sobre direito comercial, empresarial, origem e objeto. Mas antes, eu quero pedir a todos vocês que não deixem de se inscrever no canal e de dar likes. Deixe seu comentário, inclusive com sugestões que eu irei procurar responder a todos, e sugestões para vídeos também, para temas que vocês achem interessantes. Esse canal é para que nós possamos trocar ideias, conversar. Não é o meu canal, é um canal em que eu quero trocar ideias com pessoas sobre matérias atinentes ao direito. Então vamos começar. É claro que vai ser um vídeo sintético, então não vou aprofundar muito em determinados pontos. Por exemplo, a origem do direito comercial. É claro que o comércio já existia desde a antiguidade, já é há muito tempo, sempre houve a troca, o escambo. Inclusive eu posso dizer aqui, já dando uma ponta para um outro assunto, que a moeda ela foi praticamente criada pelos comerciantes, assim como o título de crédito e outros documentos de valores, e depois é que foi apropriada e monopolizada pelo Estado. Mas a criação da moeda é um sistema de troca do comércio. Alguns remontam, porém, à legislação, à época de Justiniano, ao Código Justiniano, Alex Rodia de Jacto, né? E o Naticum Foenus, que é o mútuo e seguro marítimo. Mas para não entrar nesse mérito de falar quais dessas legislações ainda em Roma, eu vou passar um pouco mais à frente, até porque o que nos interessa é o direito comercial e empresarial, que nos influencia muito até hoje. Eu quero ressaltar que com a criação dos burgos, o embate tido com os senhores feudais, que remontam ao fim do feudalismo, e a fuga, vamos dizer assim, o escape para os burgos dos antigos servos, vassalos, que se tornam comerciantes, cria uma nova vida burguesa. E essa nova vida burguesa, ela exige também, quer dizer, eles se estabelecem como comerciantes. Então, veja que o comércio, o direito empresarial, inicialmente era uma vida estritamente, ou primordialmente urbana. E ela exige, então, uma legislação própria. Como eles eram relegados a uma condição inferior, eles começam a criar sua própria legislação, seus próprios conselhos, suas próprias corporações e a sua legislação. Começa a surgir, então, uma ascensão social, um tipo de vida burguês, que não existia antes. É claro que existia o comércio, mas não existia o comerciante como uma classe social, e principalmente uma classe social em ascensão. Muito bem, dito isso, a gente pode entender como é que surge primeiramente o objeto do direito comercial. Em primeiro lugar, a relação jurídica mercantil ela é definida pela qualidade do sujeito, ou seja, se você é comerciante, você terá a sua vida regrada pelo direito de corporações profissionais comerciantes, fosse qual fosse o assunto. Isso era o que predominava até então. Com um certo avanço do direito, com um certo avanço dessas relações, com a separação das relações, passou-se a entender que a relação jurídica mercantil deveria ser definida pela natureza do objeto, ou seja, o direito comercial iria reger os atos de comércio, não questões da vida íntima ou particular daquele que exerce o comércio. Então, essa foi a segunda fase. E a terceira fase que nós nos encontramos agora são as relações jurídicas empresariais, são decorrentes das relações da empresa, ou seja, da atividade. Qual atividade? Atividade economicamente organizada para fins de circulação de bens e mercadorias. Essa atividade é exercida profissionalmente, essa atividade se denomina empresa. Então, esse é o objeto, então, do direito empresarial. Mas antes da gente passar muito à frente disso, eu não quero que o vídeo fique muito longo, para que a gente possa ir digerindo essas coisas aos poucos, até porque eu sei que o direito empresarial, o direito comercial, ele é um tema um tanto árido e muito difícil, às vezes, para o estudante, principalmente para o leigo.
e é uma matéria que derruba muita gente em concurso, então eu vou devagar. Então eu vou fazer um vídeo curto e depois eu dou continuidade em outro vídeo. Mas vamos falar primeiro dos atos de comércio, que então regeram a primeira relação. Ora, a segunda relação, perdão, não foram definidos no Código Comercial de 1850. Nós sabemos que o Código Comercial é de 1850, ainda do Império, mas eles não foram definidos lá. Como que foi definido? Num diploma chamado Regulamento 737, que na verdade fazia as vezes do Código de Processo Civil, era a nossa norma processual, e que então definia a competência dos então existentes tribunais do comércio, que hoje não existem mais. Então, no artigo 19 ele falava, considera-se mercancia. E aí eu vou falar para vocês devagar. No parágrafo 1º ele dizia o seguinte: a compra e venda ou troca de efeitos ou semoventes para vender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso. Então essa atividade, esses atos eram considerados atos de comércio. A grosso retalho, para aqueles que não sabem, era no atacado e no varejo, que a gente hoje utiliza mais comumente. Parágrafo 2º, as operações de câmbio, banco e corretagem. Ou parágrafo 3º, as empresas de fábricas, de comissões, de depósito, de expedição, consignação e transporte de mercadorias e de espetáculos públicos. Vejam bem, que naquela época, circo, os espetáculos mambembes, todos eles eram considerados atividade comercial e inclusive eles estavam sujeitos ao processo falimentar. Essa é uma curiosidade que eu passo para vocês, que muita gente ignora, mas que vez ou outra cai num concurso aí e a pessoa perde às vezes por uma informação que ele pensa que não tem importância, mas tem. Isso também explica muito a respeito da vida moderna. Vejo que essas atividades que hoje foram abarcadas pelo direito empresarial, elas esses atos já eram considerados atos diferentes do da vida civil, desde antes, né, do Código Comercial de 1850 e que acabou sendo sacramentado nesse regulamento 757, é o artigo 19 do regulamento. E os seguros, está no parágrafo, seguros, né, fretamentos, riscos e quaisquer contratos relativos ao comércio marítimo. Então, esses sempre foram considerados atos de comércio e, por consequência, no parágrafo 5º, armação e expedição de navios. Muito bem, então esses atos todos eram considerados atos de comércio e até hoje são atos próprios de quem exerce a empresa, não é? Alguns deles falam, mas hoje o que a gente vê é o foco na atividade econômica organizada. Mas o que muita gente esquece, por exemplo, é que para você exercer determinadas atividades, você tem obrigatoriamente se organizar como tal, sob pena de ficar descoberto da proteção legal e até incorrer alguma prática, alguma infração mais séria, tanto de natureza civil quanto criminal, né? E ainda por cima sujeito à falência, sem ter a proteção da recuperação judicial. Bom, e o direito de empresa, que veio, acho que eu já falei no vídeo anterior, mas se as pessoas quiserem depois eu posso repetir, né, a sua evolução, como é que ele foi se desenvolvendo, como é que ele surgiu essa discussão na Itália, e como é que isso chegou até nós. Mas essa terceira posição que muitos consideram mais avançada, pelo menos ela avança em relação à anterior, quando ela passa a concentrar a nossa disciplina na empresa, ou seja, no empresário, que é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção de bens ou serviços, né? Então, essa é finalmente a posição que nós nos encontramos atualmente e que é abraçada pelo Código Civil, que buscou unificar a teoria das obrigações. Não se unificou o direito empresarial com o direito civil, não se unificou o direito privado, mas sim as obrigações que foram unificadas. Bom, eu vou parar por aqui hoje, porque eu vejo que o vídeo já ultrapassa 10 minutos,
É um assunto para se refletir. Quero agradecer a todos que assistiram. Peço mais uma vez que se inscrevam no canal, deem like, comentem, façam críticas, façam sugestões e muito obrigado a todos.